Olá, comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com mais um Summer Viva Show e hoje você se prepare, porque vocês vão conhecer muitos rostos de pessoas que falam português aqui na prefeitura, que você pode ter até ouvido a voz dessas pessoas, mas nunca teve a oportunidade de conhecê-las. Então eu estou aqui hoje com duas representantes desse grupo. Nós temos muitas outras pessoas, mas vocês vão estar aqui com Camila e Andréia para a gente falar um pouquinho dessas pessoas que trabalham aqui na prefeitura e falam a sua língua. Você sabia disso? Eu vou começar aqui dando bom dia para Camila, bom dia para Andréia. Bom dia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, vocês deixaram seus postos, né, graças aos chefes que foram realmente generosos, para a gente poder compartilhar com essas pessoas que estão aqui, para que elas saibam que eles já conhecem o Summer Viva de alguma maneira, sabem que eu trabalho aqui, a Bruna, a Josi e outros voluntários, mas eu acho que eles não sabiam que vocês trabalhavam aqui também. Então eu vou conversar aqui com a Camila a princípio, porque a Camila trabalha no 311. Vou até mostrar aqui, se vocês ainda não ouviram falar, do 311, que é um departamento aqui da prefeitura, onde as pessoas recebem chamadas e seja qual for a sua língua, você vai ser atendido. Algumas línguas vão ser atendidas através de um sistema, mas quando você fala português, a Camila, assim como a Patrícia, são as pessoas que vão conversar com você. Para começar, Camila, você veio de onde? Eu vim de Niterói, Rio de Janeiro. Então, uma carioca aqui com a gente, o que não é muito comum, né? E você está aqui nos Estados Unidos há quantos anos, Camila? 18. 18 anos. E aqui na prefeitura de Somerville? 3. 3 anos. Você já chegou aqui trabalhando no 311? Não, eu fiz trabalho voluntário primeiro. No Summer Viva. No Summer Viva. O que foi Exato. muito bom, viu, gente? Nós temos o prazer, né, de contar com pessoas que trabalham hoje na prefeitura e com alguns outros órgãos, né, com quem somos parceiros, que começaram trabalhando aqui no Summer Viva. E Camila, o que o 311 faz? Conta pra gente. O 311 faz um pouco de tudo. A gente tenta ajudar os constituintes da forma que a gente pode, com necessidades imediatas que não sejam emergenciais, e para resolver o problema de uma forma mais rápida e eficiente. Então, se alguém tem alguma pergunta e tem algum problema para resolver, por exemplo, o lixo não passou hoje na minha casa. E eu não sei o que eu vou fazer, se o dia que eu estava esperando o lixo era esse, ou se alguma coisa tem que ser feita. Eu posso ligar para você, Camila, você vai me dar um retorno? Claro, você fala com a gente e a gente tenta ajudar. O lixo, você tem que ligar para a gente com 24 horas após tenha sido missed. E se não, tem que esperar até a outra semana, mas a gente coloca um serviço no sistema e para o lixo ser pego, eles voltam e pegam. Então tá, então se por um acaso o meu lixo está marcado para hoje e não passou, eu tenho 24 horas para reclamar. Para ligar e pedir, exatamente. Se eu não ligar em 24 horas, eu tenho que esperar até a outra semana. Exato. Então isso é bom saber. Camila, o que mais que as pessoas ligam para o 311 para perguntar mais sobre o quê? Para perguntar, para tirar dúvidas, muitas dúvidas são relacionadas a estacionamento, as licenças para estacionar. Outras são sobre lixo ou regras, ou dia que a rua está sendo varrida ou não. E muita gente pode ligar para a gente conecta também com a escola, com os outros departamentos. Então vamos, eu não sei falar inglês e resolvo ligar para o 311. Como é que a gente vai chegar até você? Você pode falar só português e os meus amigos de trabalho sabem que é para transferir ou para mim ou para a Patrícia. E a gente tenta ajudar da melhor forma. Então, no seu departamento tem duas pessoas que falam português, Sim. É isso? Você e Patrícia. Patrícia. Então, se alguém quiser falar com a carioca, uma nordestina, escolhe o sotaque e fala com vocês. Exatamente. Nós temos também a Juliana de Bona, que trabalha no traffic. No departamento de tráfego, né, da cidade. Da cidade. Mas o 311 que atende as ligações de lá, para eles ficarem concentrados 100% no trabalho deles. Mas se alguém, caso um dia não souber português e quiser
ir até 133 Holland Street. Pode ter certeza que a Juliana vai estar lá para ajudar. Então, olha, Camila, tem muita gente, você que está nos ouvindo, eu não sei se você sabe que em muitos departamentos da cidade, nós temos falantes da língua portuguesa. Não só brasileiros, nós temos portugueses, cabo-verdianos, angolanos e temos alguns que são um pouquinho de tudo isso, por isso eu vou falar agora aqui com a Andréia. Andréia, você vai me falar um pouquinho dessa mistura, né? Porque você tem pais que vêm de países diferentes, são falantes da língua portuguesa e casou com um brasileiro, né, Andréia? Então, eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas a minha mãe é de Angola e meu pai é de Cabo Verde. E a minha mãe nunca deixou de nós falar inglês em casa. Sim. Então, sempre é português. Então, eu dou graças à minha mãe por isso. Sim. Mas eu conheci o meu marido e é nordestino, Ceará. Tá Cearense. vendo, gente? É da minha terra. Fiquei sabendo hoje. Então, Andréia, o português, então, para você é uma língua de herança. Sim. E você passou sua infância toda ouvindo, mesmo com Sim, sotaques diferentes. E agora tem uma família, né, uma nova família brasileira. Sim. E você trabalha em qual departamento? Então, chama-se City Clerk. Então, é um departamento que lida, a maioria das vezes, com as licenças. Sim. Para registro de nascimento, ou para casamento também, e também para, se alguém morrer, você pega a certidão do nosso departamento. De óbito, não é isso? Sim. Andréia, tem muita gente que vai casar lá na prefeitura, não é Sim. verdade? E Sim. nesse caso, às vezes eu vou para interpretar, ou a Andréia, mas antes da cerimônia tem um processo em que as pessoas têm que aplicar para, né, os papéis para serem aprovados para que casem. Com certeza. Que tipo de documentos essas pessoas devem trazer? Explica um pouquinho para a gente. Ok. Então, muitas pessoas têm dúvidas a respeito de se foram divorciados. Por exemplo, no Brasil ou aqui, vocês precisam trazer esse documento? Não, não precisam. Nós vamos perguntar, sim, se é o primeiro ou o segundo casamento e nós vamos realmente dar que, se você falou que é segundo, então confiamos que é realmente o segundo. Mas não precisamos do certidão de divórcio. Nós precisamos, sim, de um passaporte ou também a licença de dirigir, a carta, licença. E é $50 de aplicação, são 3 páginas. Algumas informações que as pessoas talvez não sabem é o nome dos pais e o nome solteira da mãe. Geralmente, nos passaportes mais novos, já tem essa informação. Depois, aquela primeira página do passaporte já tem. Sim. Então, se não tiver, se tiver um certidão de nascimento, seria bom trazer, porque muitas pessoas não sabem. É verdade, gente. Eu tô aqui como prova, que às vezes eu vou lá também ajudar as pessoas que estão preenchendo os formulários e as pessoas falam, eu não sei o nome da minha mãe quando ela era solteira. Então, tem que ligar. Às vezes, né, os pais não estão mais vivos, vai ligar para um tio. Então, para evitar, né, se a pessoa já puder checar como era o nome de solteira da minha mãe e o nome, às vezes o nome do pai. Então, realmente, esses são os dados, eu acho que, né, de vez em quando as pessoas precisam consultar. Com certeza. Então, se elas vierem com um passaporte ou quem tiver uma driver's license pode trazer no lugar do passaporte, não é isso? Então, se você aí está pensando em casar, gente, atenção. Você pode vir aqui na prefeitura que você vai encontrar alguém que vai poder lhe ajudar na sua língua e não só, né, para que você faça todo esse registro dos papéis, mas também para se você precisar de interpretação na hora da cerimônia. E eu quero dizer que os casamentos dos falantes da língua portuguesa são os mais animados. São. Não é não? Com Porque a certeza. gente tem o maior número de pessoas, a gente tem as testemunhas, as fotos, as crianças, não é não, Andréia? Então, apesar de que, se você decide se casar aqui, porque você pode pegar sua licença e pode se casar onde você quiser. Mas se você decide se casar aqui na prefeitura, a gente, em geral, faz no escritório do John Long, que é a pessoa, né, que está habilitado para conduzir essa cerimônia. E lota quando é um casamento de falantes da língua portuguesa, não é, Andréia? E geralmente, John tenta ir ou na prefeitura, numa sala que temos lá em cima, ou se o tempo estiver bom, lá fora mesmo. Às vezes as pessoas... Só que uma nota que a licença é só para 60 dias. Então, gente, então atenção. Você tem que já ter uma data ou pelo menos um mês em mente já. Porque se você casar agora e depois em julho não casou até aquela data, não é mais válido. Aí você tem que aplicar de novo, é mais $50. Então, é melhor escolher já ter uma data pelo menos em mente e depois marcar conosco já lá. Ok, mas se eu aplico hoje é quinta-feira, quanto tempo para que a cerimônia possa ser realizada? Então, a lei de Massachusetts, você tem que esperar 3 dias antes de casar. Se por acaso alguma imprevista acontecer e você não soube disso, você sim pode ir para o corte
e pegar o que eles chamam um 3-day waiver. Ou seja, eles vão dizer que você não precisa esperar esses 3 dias para casar. É $150, você tem que ir para o corte e depois voltar para a prefeitura para preencher os papéis. Então, isso para quem está com muita pressa de casar, Muita né, pressa, Andréia? ou alguma coisa aconteceu, eles vão viajar e esqueceram de aplicar. Acontece Entendi. de vez em quando. Mas, normalmente, é 3 dias e depois você pega a licença, verifica toda a informação, que é um documento legal. Aí é só levar a licença para o juiz de paz ou um pastor. Muitos pastores e igrejas também têm essa certidão do Estado, que podem preferir também casamentos. Certo. Aí você pode verificar com um pastor ou também um juiz de paz, que nós temos uma lista e temos alguns que falam também português, caso o John não pode. Então, nesse caso, primeiro passo é aqui na prefeitura, no City Clerk, onde você trabalha, para que dê a entrada nos papéis, não é isso? E os dois têm que estar presentes para isso. Tá vendo, gente? Os dois têm que estar presentes. Muita gente pergunta, eu posso ir e representar, o meu marido vai depois? Não. Ou o contrário, posso ir, minha esposa vai depois, ou minha namorada, ou minha noiva? Não, tem que os dois estarem presentes para, né, consentirem. Ok, Isso. muito bem. Andréia, fora isso, casamento, o que mais que o seu departamento pode fazer pelas pessoas residentes? Licenças em geral. A maioria das licenças de negócio passa para o nosso departamento. Por exemplo, restaurantes, se você quer abrir um restaurante, a licença passa por nós, para o nosso departamento. Então, eu posso ajudar. As aplicações agora é tudo online. Sim. Então, se você precisar de ajuda ou tem uma dúvida, nós temos um outro computador, uma terceira janela, que é escolhido para o resto do departamento e eu posso fazer com vocês a aplicação. Tem uma dúvida, uma pergunta, eu estou lá. Gente, isso é muito importante, porque nós estamos ali no Summer Viva, trabalhando junto com a Camila, com a Andréia, com a Patrícia, a Carla e outros brasileiros que aqui estão falando da língua portuguesa, portugueses, mas às vezes a pessoa pode ir diretamente no departamento. Olha só, isso eu acho que é um benefício muito bacana, Com que a certeza. cidade está procurando contratar pessoas que falem a sua língua, né, outras línguas. Então, se precisar de ajuda, quem está abrindo um business ou quem já tem um business e tem que pagar, às vezes, alguma anuidade e não sabe como transitar online, pode ir lá, que a Andréia, com um sorriso no rosto, muita boa vontade, muita paciência, está sempre lá para ajudar. Com então, certeza. se vocês precisarem, já sabem que nós trabalhamos todos em parceria. Lá vou voltar para a Camila. Camila, tem uma dificuldade grande, até eu considero, eu já levei algumas multas, gente, eu tenho que confessar. Porque às vezes eu estaciono o carro em locais ou em dias e horário em que as ruas vão ser limpas. O que você acha que as pessoas têm que fazer, assim, em que nós devemos prestar atenção para evitar? Porque não tem como tirar a multa. Você cometeu deslize, infelizmente tem que pagar $50, quando não, tem o seu carro rebocado, não é isso? O que você acha, assim, você não só como funcionário da cidade, mas como boa motorista, que a gente deve prestar atenção antes de estacionar o carro na cidade de Summerville? Olha, o que geralmente acontece é quando as pessoas estacionam um carro no lado que a rua está sendo limpa naquele dia. Então, é bom prestar atenção em todos ler os sinais, que estão, eles estão separados, não tem muitos. Então, se você não estacionou num lugar que você não vê, anda um pouquinho para frente ou para trás, vai ter alguma coisa, algum sinal que vai te dizer qual é o dia que varre a rua. Uma coisa que muita gente não sabe é que, às vezes, ainda não passou. Eles acham que nesse dia a rua não foi limpa ou não foi varrida, ou então a pessoa já passou, o carro da limpeza já passou, então eles podem estacionar. Não, o sinal fala que é para ir até meio-dia. Se fala que varrer a rua é de 8 ao meio-dia, independente se a rua é limpa ou não, tem que obedecer o que está escrito. Ok, então se por um acaso eu vi que o caminhão passou com a vassoura e limpou às 11, mas a placa fala que é até o meio-dia, não importa, eu posso ser multado. Exatamente. Isso é importante, porque tem muita gente que fala, eu vi que tinham acabado de limpar e estacionei. Então, às vezes, gente, na rua você vai ver uma placa que fala 2 horas, é permitido 2 horas, e ao mesmo tempo fala que na quinta-feira, naquele horário, não pode. Então, não importa se tem as 2 horas. A gente tem
tem que, eu estou falando isso por mim mesma, a gente tem que estar sempre de olho na placa que fala da limpeza. Essa limpeza é o ano todo ou tem um período que não funciona? Tem um período no inverno que eles não varrem mais, então tem o calendário no website também, que as pessoas podem verificar, ou então liga para o 311 que a gente fala, mas tem uma outra coisa também que as pessoas não sabem muito, ou então se esquecem e ganham multa por conta disso. Quando você tem um visitante na sua casa, às vezes é importante você se comunicar com a pessoa que você está indo visitar para se encontrarem, para a pessoa te dar na rua, te dar o passe para você colocar no seu carro. Muitas pessoas, principalmente na nossa cultura, a gente chega, a gente conversa, a gente dá beijo e esquece. Então, se uma pessoa passar, nem que você tenha entrado na casa por 3 minutos, muita gente me liga e fala, mas eu estava lá só 3 minutos pegando o passe. Mas para o control officer que está passando e vê o seu carro sem uma licença, ele não sabe quanto tempo que está ali. E aí você vai ter que apelar online, o que pode ser, a gente tem 21 dias que a gente dá para você a recorrer online, mas seria uma forma de evitar você já encontrar com a pessoa com o passe do lado de fora da casa. Olha, isso é importante, viu, gente? Você aí que pensa em visitar alguém em Summerville e você não mora na cidade, essa pessoa que você está visitando pode ter um passe, mas ela tem que esperar você na rua com o passe para evitar, né, que nesse ínter, enquanto você, como disse a Camila, dá o abraço, o beijo, né, nós somos realmente beijoqueiros, né, e gostamos de conversar, então para a gente saber que é preciso que essa pessoa já esteja com o passe em mãos para lhe dar antes de você sair do carro, porque eu imagino que a pessoa deve ficar um tanto quanto frustrada, porque aí eu acabei de entrar e já levei uma multa, mas então nesse caso, né, assim, você pode checar com a pessoa que você vai visitar, que seja morador de Summerville, para saber se ele tem esse passe. Esse passe, Camila, você tem que pagar por ele? Sim. Nós temos, cada endereço pode ter 2 passes, a gente só dá um passe de 3 dias, então a pessoa pode ter ou 2 de 2 dias, ou um de 2 dias e um de 3. Quando você fala 2 dias, é 2 dias... A cada semana, aquela placa daquele carro pode estar estacionado na sua rua. Não quer dizer que você só possa ter 2 visitantes ou um visitante 2 vezes na semana. Não, é por placa. Ou seja, se a pessoa quer te visitar por 5 dias, a pessoa pode ou pegar um passe de 1 semana ou estacionar lá 2 dias e voltar com outro carro, estacionar mas com outro passe. Então, é o máximo. Se você tem uma casa em Summerville, você, Camila, e eu não, mas eu vou te visitar, tem que ser uma visita de 2 dias, rápida. Tá sim, temos extender, um passe que tem uma extensão de 30 dias, mas eles não renovam. Então, é 30 dias e 30... Porque depois de 30 dias você é considerado residente de morador, Summerville. né? Exatamente. Isso mesmo. Então, é bom, se eu vou receber alguém ou familiar que venha de carro por mais tempo, eu posso ligar para o 311 e checar com você, né? Camila, o que eu devo fazer nesse caso? Minha mãe está vindo, minha sogra ou um amigo vai passar aqui tantos dias, vai vir de carro, Exato. não é isso? Então, qualquer pergunta, por exemplo, vai ter um evento. Essa semana vamos começar os eventos na cidade, né, de verão, que está chegando o verão, mas a gente já dos festivais. Então, se alguém tiver uma dúvida qual o horário, já liga para vocês já respondem. Sim, sim. Todas as informações que nós oferecemos também estão dispostas no website. Mas se a pessoa não tiver acesso à internet, liga para a gente e a gente confere e a gente explica. Ok. E Camila, se alguém está assim, passando por uma situação de emergência de saúde, vai ligar para onde? Se a pessoa tem uma emergência, pode ligar para a gente e nós transferimos para o 911, para o serviço de dispatch, ou a pessoa liga. Nossos serviços são não emergenciais. Entendi. Então, vamos continuar com o 911. Se a gente tiver algum problema sério, ninguém vai ligar para o 311 perder tempo. Para o 311... vai saber notícias da cidade ou dúvidas dessa ordem, não é isso? Exatamente. Camila, você trabalha mais no verão ou no inverno? Depende. No verão, a gente é bem
ocupado com a parte da mudança. Ah, fala para nós da mudança, porque também quando você vai se mudar, você tem que ter uma permissão especial, não é? Exato. Todo carro estacionado na rua em Summerville precisa de um passe. Então, se você tem um caminhão de mudança e esse caminhão de mudança vai ficar só apenas algumas horas, você pode usar o seu passe de visitante. Não é preciso o caminhão ter um passe especial de caminhão de mudança. Sim. Em outra situação que o caminhão vai passar à noite, vai ficar mais do que só algumas horas, aí precisa de um passe de caminhão de mudança. E tem uma outra coisa separada que é para você guardar, reservar o espaço para a conveniência de estar em frente à sua casa. Aí a gente tem um passe que é no parking, temporary no parking, e temporariamente aquele espaço vai ficar reservado. Mas tem um porém que a pessoa, para ser legalmente enforced, a pessoa tem que pra gente e falar que os signs já estão colocados no... E 48 horas antes do evento, da mudança ou do evento, qualquer coisa, da entrega. Então você tem que se programar. Se Exato. eu realmente vou me mudar, eu tenho que saber se eu vou usar um caminhão de mudança, se eu vou querer só o espaço para que eu possa fazer a própria mudança. E nesse caso eu preciso de uma placa. Exatamente. Que eu vou buscar no departamento de tráfego também? Exatamente. Tá. Eles já te dão, e cada placa custa $5 e cada cobre 15 a 20 pés. Então, se a pessoa tem um caminhão muito grande, precisa comprar 2 sinais, Então, postos. com aquele sinal na porta, ninguém pode estacionar, porque é justamente onde eu vou estacionar o caminhão. Isso. Mas, caso alguém estacione e não veja, aí liga para o 311. Nós conferimos no sistema que os sinais foram postados com 48 horas de antecedência e a gente liga para a polícia e a polícia vai e reboca o carro. Entendi. Então, qualquer tipo de pergunta dessa ordem, né? Se a pessoa está aqui em dúvida, pode ligar para você, para a Patrícia, se quiser ser atendido na sua própria língua e vocês vão saber responder. Sim. Uma coisa que eu queria relembrar, porque tem muita gente que não lê quando eles pegam os papéis no Departamento de Traffic and Parking, é que não adianta só postar 48 horas antes. Tem que postar e ligar para o 311 reportar. As 48 horas só começam a ser reportadas uma vez que está no sistema. Então, muita gente, às vezes, posta com a correria de mudança, não liga pra gente. Então, legalmente, a polícia não pode rebocar o carro caso alguém estacione lá. Então, uma vez que você se programou, você não só vai receber a placa, como tem que ligar para o 311 Exatamente. E informar. Gente, vocês estão vendo, olha quantos detalhes, mas qualquer dúvida não tem problema, porque agora vocês já sabem que podem ligar e que vão ser atendidos, né? E, Andréia, você já ligou para o 311 antes? Já. Você ligou por qual motivo? Mudança. Isso que te E deixou... eu lembro que no departamento disseram, liga para 311, senão não é válido. E eu acho que falei com alguém que eu trabalhava. Tudo bem? Mas realmente precisa. Até que eu tô aprendendo algumas coisas que eu não preciso... Já esqueci, já não moro na cidade, então eu já esqueci algumas coisas, mas realmente é importante. Mas é por isso que eu liguei também para mudar. Não é? São muitos detalhes. Muita gente me pergunta sobre infestação de ratos na casa e não sabem como deve fazer, como é que se o departamento de inspeção pode ajudar ou não. Então, nesse caso, que eu sei que a problemática dos ratos é um problema da cidade, que a gente está todo mundo junto tentando combater isso. Então, não deixe de ligar se você tem algum problema ou se você, mesmo que você tenha dúvida, será que o 311 pode me ajudar? Se não, elas vão encaminhar para um outro departamento. De vez em quando a Camila me liga, Adriana, olha, eu estou com essa pessoa que está com essa questão, é uma questão imigratória ou é uma questão de outra ordem que elas não atendem, a gente encaminha essa pessoa. Então, tem acontecido bastante isso, essa interação. Então, você aí que está nos ouvindo agora, está sabendo que a cidade, quando a gente fala assim, Summerville fala a sua língua, a gente não está brincando, a gente está falando a verdade. E como eu já disse, tem outros funcionários da cidade que não puderam estar aqui disponíveis. A gente tem uma pessoa que trabalha no departamento de informática, é o Miguel,
que eu já conhecia os pais do Miguel, eu não sabia que o Miguel era brasileiro. Quando eles me falaram, eu tenho um filho que trabalha na prefeitura, é o Miguel, eu falei, gente, eu falo com ele em inglês, não sabia. Então, a gente às vezes não sabe, né, que existem outros funcionários ainda que falam, e sei que a prefeitura e o prefeito têm esse compromisso de contratar mais e mais pessoas que falem português, espanhol, Haitian Creole e outras, né, línguas, porque a nossa cidade é uma cidade diversa e que valoriza os imigrantes que aqui estão, a nossa diversidade. Então, para que você saiba e não se sinta envergonhado, venha mesmo, venha falar com a gente aqui do Summer Viva, ou vai direto, liga para a Camila, vai direto falar com a Andréia, a Carla também, que trabalha num departamento em que é muito importante, uma vez por ano, a gente tem que pagar as taxas do carro, que a gente chama do Brasil IPVA. E é importante, porque muita gente esquece. Quando vai receber a carta, a segunda, a terceira, já está com uma multa enorme. Então, março é o mês, não é? De pagar o IPVA. Então, se você aí que está me ouvindo ainda não pagou, vem até aqui. Tem gente que fala, eu não consigo pagar nada online. Vem aqui, a gente sempre ajuda com as multas, né? Seja lá qual tipo de taxa você tem que pagar, a gente ajuda quando você não está apto, não tem tempo, ou prefere mesmo que alguém possa ajudar. Tem gente que fala, olha, eu só posso pagar com cash, ou eu vou pagar com money order. Então, assim, a gente ajuda, pode vir aqui na prefeitura, que a gente encaminha até o departamento e com certeza você vai sair daqui bem atendido, pessoa sempre com um sorriso no rosto, não é isso? Com certeza. Agora eu queria, assim, Camila e Andréia, como vocês se sentem trabalhando numa cidade que fala a língua de vocês, a língua da comunidade a qual vocês pertencem? Para mim, no início foi bem diferente, uma experiência bem diferente. Eu morei em outros estados nesse país que não tinha ninguém que falava português e quando eu cheguei aqui, você pode falar português com muitas pessoas. Então, eu me senti, assim, para a nossa cultura, eu me senti em família, eu me senti incluída. Foi uma experiência que me surpreendeu e que eu tento passar para as outras pessoas, que eu quero que as outras pessoas também se sintam em casa e com o mesmo sentimento de inclusão, de família. Bacana. E você, Andréia? Então, eu lembro que quando meus pais vieram para cá, eu acho que não tinham tantos que falam português. E eu lembro de criança traduzir a maioria das coisas para eles. E agora que eu posso ajudar em fazer isso, é tão bom porque nós vemos diferentes pessoas que vêm para a prefeitura e tentam falar inglês, mas têm dificuldade. E eu percebo disso. Não, vou lá para ajudar, porque é o meu jeito de também contribuir para a cidade. Que eu nasci aqui, cresci nessa cidade, Somerville. E uma das coisas, mesmo no liceu, uma coisa que eu sempre dizia é que realmente nós somos uma cidade bem diversa, tem muitas culturas aqui. E demonstrar que de ter orgulho, de ter tantas culturas, ter pessoas que vivem bem entre si, é um orgulho. Então, poder participar nisso, de ajudar, mesmo se for só um tiquinho, só uns 5 minutos que eu converso com uma pessoa, pelo menos eu estou sabendo que realmente eles estão sendo servidos do jeito que eles devem, que eles merecem. Gente, olha que bonito, vocês estão vendo, vocês merecem tudo isso, vocês merecem esse carinho, essa eficiência da Camila, da Andréia, da Carla, da Patrícia, do Miguel, da Adriana, da Bruna, então isso tudo é para você. Se você ainda não veio aqui na prefeitura, seja bem-vindo, você sabe que tem sempre um cafezinho, inclusive Camila de vez em quando passa lá para tomar um cafezinho também, então aqui é um lugar, é por isso que esse programa se chama Summer Viva, porque a gente quer que você viva, que você celebre essa cidade. Então, essa cidade é sua, independente da sua condição imigratória. A gente tem departamentos que trabalham com moradias acessíveis, saúde, segurança. Então, vem aqui conversar com a gente. Você que já nos conhece, sabe que é bem-vindo aqui, pode contar com esse sorriso, né, e esse carinho. Então, fiquem sabendo que vocês são bem-vindos e que é uma honra poder falar a sua língua. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui e obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem. Nós que agradecemos. E eu espero que mais e mais falantes da língua portuguesa possam vir à prefeitura pessoalmente para que a gente possa não só conversar, mas dar aquele abraço, né? Que é característico do nosso povo. Exato. Então, mais uma vez, obrigada. Ficamos aqui e esperando a sua visita. Obrigada.